Os primeiros debates do seminário Macrocriminalidade, Desafios da Justiça Federal, contaram com a participação dos juízes federais Marcelo Bretas e Valisney de Souza. Os dois são responsáveis pela condução dos processos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Os magistrados falaram sobre o importante papel desempenhado pela Justiça Federal no combate ao crime organizado e destacaram a importância do trabalho dos juízes federais para ajudar a acabar com a corrupção no Brasil, conduzindo os trabalhos com total isonomia para entregar à sociedade uma prestação jurisdicional justa, rápida e eficaz. Eu quero dar as boas-vindas a todos nesse seminário de macrocriminalidade e os desafios da Justiça Federal. O primeiro painel é sobre o processamento de ações penais envolvendo organizações criminosas. E quem abriu esse debate é o juiz federal Marcelo Bretas, ele que atua na 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. E assim como o juiz federal Sérgio Moro, cuida dos processos relacionados à Lava Jato. Eu mencionava dois institutos que são muito importantes. Foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, privilegiado facilita aqui a compreensão, é mais rápido. Foro privilegiado e a prisão em segunda instância. Ou seja, o nosso Supremo Tribunal Federal já decidiu, já fixou questão a favor daquilo que a sociedade entende que é importante para o combate à corrupção. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira está à frente da 10ª Vara do Tribunal Regional Federal em Brasília, que recebe processos relacionados à lavagem de dinheiro. Com a propriedade de quem precisa entender a complexidade do tema, defendeu a especialização das varas. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal também, nos anos 98, eu lembro bem, fez um movimento de especializar. Não se falava muito em lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro financeiro nacional. Nessa época, em 98, quando se falava para se dar um destaque, havia essa preocupação com a lavagem de dinheiro. E o certo é que na primeira região, em 2003, eu acho que também no Rio de Janeiro e em outras regiões, algumas varas se especializaram da Justiça Federal, varas criminais em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. O juiz enfatizou o crescimento do crime organizado no Brasil e das inúmeras operações da Polícia Federal e do Ministério Público que chegaram às mãos dele. Nós começamos lá com uma operação chamada Operação Zelotes, de 2015, que ainda existem muitos processos, já houve muitas sentenças, e de lá para cá nós tivemos inúmeras operações na 10ª Vara, e só nela, né, porque quase todas eram varas de lavagem. Marcelo Granado disse que faria provocações à plateia e aos colegas palestrantes. A primeira foi relacionada à quantidade de recursos. Depois do processo da ação penal ter sido bombardeada por um sem número de recursos de decisões interlocutórias, recursos em sentido estritos, habeas corpus de habeas corpus, e é uma modificaçãozinha na decisão e vem outro habeas corpus. Salvo raríssimas exceções, especialmente quando tratamos dessa macrocriminalidade, não do criminoso do varejo, a defesa faz o que quer. O magistrado, que já foi defensor público, entende que a criminalidade perdeu o freio e o respeito. Eu, no Rio de Janeiro, fui defensor público por 3 anos. Eu costumo dizer isso quando eu abordo esse tema, apenas para dar um pouquinho de legitimidade, porque eu já estive do lado de lá defendendo o bandido, né? Então, não quero com isso dizer que eu sei mais do que ninguém, nem tenho mais experiência que ninguém, mas apenas tenho essa experiência, que eu acho que para mim, para a minha formação, foi fundamental. E eu acho que a realidade que nós temos hoje, do ponto de vista carcerário, né, é uma realidade que é o espelho da rua. Ela é simplesmente o espelho do que acontece num país em que não existe nenhum respeito pelas leis. O desembargador José Marcos Lunardelli usou o momento para falar da fixação da pena e do regime de cumprimento da condenação. E muitas vezes você vê uma jurisprudência ou nos tribunais a seguinte situação: você exclui determinada circunstância negativa, mas não quer repercutir isso na dosimetria da pena. Que me parece que
O acusado recorre, o advogado de defesa apresenta um recurso, ele ganha, mas não leva, porque o tribunal resolve não alterar a pena, não fazer uma repercussão na pena fixada definitivamente, daquela circunstância desfavorável que foi excluída. Esse é um dos temas, me parece, que há uma reformar-se impégios aí, em detrimento do direito de defesa. A desembargadora Salise atua no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ela ressaltou que desde 2014, com a Lava Jato, a quantidade de recursos aumentou consideravelmente. Nesse contexto, abordou o questionamento da defesa dos acusados nos primeiros 2 anos de Lava Jato, quanto à validade e à constitucionalidade da colaboração premiada para ser utilizada como prova. No caso da Lava Jato, é preciso que se consigne, isso é reconhecido pelo Ministério Público Federal, é reconhecido pelos juízes e desembargadores que atuam nesse processo, que a colaboração foi fundamental para dar sentido àquela quantidade de documentos que foi apreendida logo ao início da operação e que não fazia sentido nenhum, porque foram apreendidos documentos com doleiros, com empreiteiras, com empresas que trabalhavam junto à Petrobras, e eram planilhas com siglas, com símbolos, com números, que qualquer um de nós, se pegasse aquele documento, não saberia o que queria dizer, a que se destinava. E com a colaboração, começa a vir o sentido daquilo tudo que foi apreendido.